Ministrando sobre saúde emocional. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. A mensagem de Deus, ela é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela é penetrante até o ponto de separar a alma do espírito e de dividir juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções de coração. Não há nada no mundo que possa ser escondido de Deus. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daqueles daquele que temos de prestar contas. A palavra de Deus, o autor do livro de Hebreus fala sobre isso. O poder que a palavra de Deus tem na nossa vida, quando você ouve e obedece à palavra de Deus. Quando o poder que ela tem, ela é poderosa, ela é uma palavra viva, é uma palavra que mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, porque a palavra ela é pregada, mas ela tem efeitos sobrenaturais na nossa vida, que você não consegue dimensionar os efeitos da palavra de Deus na nossa vida. Você ouve ou lê a palavra, aquilo aí pode dizer que não, escutei uma palavra bem simples e tal, mas aquilo aí vai ruminando, vai queimando o resto da sua vida. Pode passar 2, 3, 4, uma semana, mas aquela palavra aí fica queimando dentro de você, porque é a palavra de Deus. Não é uma palavra comum a Bíblia, não é um jornal de hoje, não é um livro qualquer, mas a palavra de Deus, essa Bíblia que está nas tuas mãos, ela tem efeitos muito devastadores no bom sentido. E a gente não consegue dimensionar a capacidade que a palavra de Deus tem. Porém, por outro lado, o mundo de hoje vive de tendências. Essa é a nossa realidade. Alguma dessas tendências que o mundo de hoje vive, hoje, não sei se está saindo na moda, mas eu acho que continua. É normal comprar um bebê reborn ou um ser humano reborn. Você que está querendo namorar como homem, então está difícil. Você não quer ter dor de cabeça com menina, mulher. Então compra bebê reborn que não fica nervosa, que não fica cobrando dinheiro, não compra, mais fácil. Acho que ele está com 150 mil reais por aí. Ou vice-versa também, né? A menina que quer comprar, que quer ter um homem submisso, né, a ela, facilita comprar um bebê, aliás, um homem reborn, que você vai ter que obrigar para fazer todas as suas vontades, sem qualquer tipo de briga ou risco de apanhar, né? Então, essa é a tendência. E se não for, compra também bebê reborn, faz parte. Também outra tendência de hoje, que a dependência na inteligência artificial, nas redes sociais. Eu não conhecia, não sabia o que é isso. Um dia vi no meu celular aqui um negócio aqui rodando meu WhatsApp. Eu falei, que negócio aqui? Alguém está me filmando, está me seguindo? Aí quando eu fui apertar no meio aqui, coloquei uma palavra, ele traz toda a definição. O que você quer? Ele interage com você. Inteligência artificial. E também as pessoas hoje não andam mais com dinheiro nas mãos. É uma tendência hoje. Hoje é mais cartão e celular. E, às vezes vou pagar alguma coisa no mercado, ou até mesmo em algum estacionamento. Eu pergunto, você aceita dinheiro ainda? A pessoa dá risada. Eu falo, eu aceito, sim. Pode ser com dinheiro, mas comumente a gente usa cartão, usa celular. A tendência de hoje é bom isso. E também hoje a tendência que está na moda é o adulto chupando chupeta.
adulto. Já pensou? No culto agora, irmã Paula com a chupeta. E estão dizendo que essa é uma tendência de hoje para as pessoas que vivem estressadas, acalma o estresse. Então existe chupeta desde R$3 até R$300. A chupeta. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Não sei que mundo que a gente está. Estou perdido nesse mundo. Adulto imagina chupando chupeta. Faz parte? Faz. Existem algumas autoafirmações. Uma delas é: a vida é minha e as regras são minhas. Eu não devo satisfação para ninguém. A vida é minha. Já que a vida é minha, as regras são minhas. Para que eu devo satisfação a Deus, ao pastor, ao marido, ao pai, à mãe? Para quê? Não devo satisfação para ninguém. A vida é minha. Outra afirmação: ninguém é obrigado de nada. Ninguém é obrigado de nada. Eu sou crente só, sou evangélico só, mas eu não sou obrigado a fazer nada. Eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Ninguém tem que se intrometer com a minha vida. Tem minha vida. Eu sou obrigado a ir para a igreja, não sou obrigado a orar, não sou obrigado a ler a Bíblia, não sou obrigado a abrir a Bíblia, não sou obrigado a pagar contas, não sou obrigado a nada. Não sou obrigado a nada. São crenças e convicções afirmativas de hoje. Está na moda. E para piorar, outra frase também que está na moda hoje, que talvez não seja frase, mas uma tendência. A pessoa quer ouvir apenas o que lhe convém. Ou a maioria de nós estamos aqui, é lógico, com expectativa de o pastor falar o que você quer ouvir. É uma tendência hoje. Eu vou frequentar aonde que o pastor vai falar o que eu vou gostar de ouvir. Mas se caso o pastor falar algo que não gostar, eu estou fora. Eu não vou concordar, não vou aceitar com aquilo que o pastor vai falando. Se falar uma coisa que contrasta as minhas convicções, os meus valores pessoais. Ninguém é obrigado a ouvir, ou melhor, a pessoa só quer ouvir ou apenas quer ouvir aquilo que lhe convém. Acabamos de cantar louvores ao Senhor aqui. De repente você estava ali pensando: puxa vida, eu não gosto desse louvor. Eu não gosto daquela louvor. Eu gosto mais daquele. Irmão, o louvor não é para você, é para Deus. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor. É só isso. Escolher louvor, aquele louvor é ruim, não gosto. Quem sabe ao que ele sentiu falta de irmão Renan cantar aquele outro louvor, sei lá. Michel poder estar lá cantando aquele louvor que eu amo, que eu gosto. Aquele Renanzinho poder estar lá, o Flávio poder estar lá tocando bateria. Irmão, tudo que está sendo organizado, preparado aqui, não é para mim, não é para você, é para Deus. É só isso. E você vir aqui com a expectativa de querer ouvir só aquilo que você quer, só sair daqui frustrado. E não vai sair abençoado. Você entregou a sua vida para Jesus há muito tempo atrás. Alguns, no ano passado, foram batizados. A pessoa pode... A pergunta que nós podemos fazer, quando essas tendências que estão na moda hoje, alguma dessas tendências, se essas tendências e outras que nós acabamos de descrever aqui, alguma delas nós não podemos falar aqui, será que essas tendências pioraram ou melhoraram a nossa vida? Para qualquer pessoa diria que não, piorou a nossa vida. Piorou. Do ponto de vista espiritual, a nossa vida piorou. Do ponto de vista moral, nós pioramos.
estamos adoecidos. Essas tendências todas aí afetaram o nosso comportamento, a nossa mentalidade, nossas atitudes. E nós estamos doentes, estamos adoecidos por achar que eu não tenho que dar satisfação para ninguém. A minha vida é a minha regra. Por achar que eu preciso só procurar aquela palavra que me agrada. Se não me agradar, não é de Deus. E isso aí piorou a nossa vida. Porque se esses pensamentos que têm dominado a vida de muitos hoje em dia, descreve um comportamento onde as pessoas hoje escolhem e aceitam ouvir apenas aquilo que confirma suas próprias crenças, aquilo que só confirma os seus próprios valores, aquilo que só confirma o seu próprio desejo. Isso aí é um fenômeno conhecido como viés de confirmação. Eu vivo com base nas viés da confirmação. Alguém diz para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Alguém diz para você que você é abençoado. Aleluia, glória a Deus por isso. Alguém diz para você que você é príncipe e princesa de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas se alguém falar para você que arrependa-se do adultério, não. Isso não é de Deus. Arrependa-se da desobediência. Renuncie ao seu orgulho, à sua soberba. Não, isso aí está amarrado. Porque não cola muito com meus vieses de confirmação. Não está confirmando nada na minha vida, tudo isso. Me confronta. Tudo isso aqui me desarticula. Estão contra os meus viés de confirmação, com base nos meus valores. Pode ser que os valores são podres na minha vida. Não são de Deus, mas são valores que eu tenho comigo. Esse é o meu jeito de viver, essa é a minha vida. São os meus viés de confirmação que eu vivo. Isso me faz o bem. Agora, vem com a palavra de Deus me dizer que eu tenho orgulho, eu preciso renunciar a isso. Isso aí, estou fora. Isso aí é modernidade que nós estamos vendo aqui hoje. Nós ignoramos ou rejeitamos o que é desconfortável, ou contrário às nossas crenças e valores. Porém, a gente vivendo dessa maneira, desse jeito, com nossos viés de confirmação pecaminosa, a pergunta é: como é que eu vou querer ser curado? Como é que eu desejo que a minha vida seja transformada, liberta, com base nos meus viés de confirmação, a minha opinião? Não, eu não preciso que alguém me dê uma dica. Eu não quero que ninguém me dê palpite na minha vida. Eu tenho minha vida. Mas como é que eu quero que seja abençoado, liberto, mudado na minha vida? Não, ninguém pode dar palpite na minha vida, porque tenho as minhas crenças, meus valores. Um paradoxo muito maluco isso. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu sou filho de Deus, eu quero prosperar, mas eu continuo com meus viés, minhas convicções. Ninguém toca, porque sou assim. Se alguém me ama desse jeito, ama. Se não me ama, também não me julga. Como que, dizendo que a vida é minha, as regras são minhas, eu não devo satisfação para ninguém é obrigado de nada. A frase: se você não quer, só quer ouvir apenas o que lhe convém. Se eu te fazer uma pergunta nessa manhã, me dá uma dica, me dá uma ajuda de uma igreja bonita. Eu quero sair da Peniel, Cine Carvalho. Queria outra igreja. Dá um toque, uma dica. Qual é a igreja bonita?
A sugestão que eu te daria é o seguinte, procura uma igreja boa. Vai procurar um lugar que vai te dar conforto, tem ar-condicionado, tem jogo de luz. Você está dentro do salão, está piscando para cá e para lá. Show, tá. Som lindo, painéis. Procura um lugar desses, louvores, músicas que você gosta, música que te hipnotiza. Está cantando aquele louvor, você fica... Estou vendo um anjo, sou hipnotizado, tal. Procura um lugar como esse, onde tem lanchonete da hora, primeira, onde há mini shopping, depois do culto tem mini shopping lá atrás. Procura um lugar como esse, dentro da igreja. Prega apenas a palavra que faz bem para o meu ego. Nossa, aquele pastor é lindo. Uma palavra, me senti animado agora. Nossa, que palavra gostoso. Sair daqui, vou arrebentar. Que palavra gostoso. Ele pastor trouxe uma palavra. Nossa, que alegria. Que lindo. Não estou dizendo que a palavra de Deus não pode nos alegrar. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que nós não podemos ter uma estrutura que possamos oferecer a Deus aquilo que é de melhor. Até mesmo estamos trabalhando, orando, pedindo até alguns conselhos. Eu queria comprar aquele painel aqui na igreja, não sei como que chama aquela painel aqui, que está na sede, e falei sobre isso para alguns colegas, amigos. Você tem que preparar no bolso 60 mil reais. Falei que Jesus amado, tenha misericórdia de mim. Enquanto estivermos com esse data show aqui, vamos levando, e até a gente conseguir fazer tudo para a glória e honra do Senhor. Com painel, sem painel. A igreja de hoje tem estrutura. Tem buscado muita estrutura. O que se perde é a essência. Qual é a essência? Quebrantamento. Qual é a essência? Manifestação do Espírito Santo. Qual é a essência? A palavra do Senhor. A igreja perdeu a essência. Temos toda a estrutura, tudo. Você entra aí, tem que colocar a mão, não sei o que, o dedo, antes de você entrar, tudo preparada. Tem muita igreja com estrutura. Eu posso te indicar algumas. Se você quiser sair da PNE, vou te indicar uma. Igreja com estrutura. Mas não tem essência. O que se prega? Filosofia. Eu gosto do lugar que você gosta. O que se prega? Se prega aquilo que você ama. Se prega aquilo que você gosta. Essa moda que está hoje. Mas a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus é uma palavra que nos confronta, me cutuca. Muitas vezes estou na sede, com aquele lugar, ouvindo a palavra de Deus, e fico conversando com os colegas, falei, caramba, desse vez, Deus pegou a gente aqui, caramba. Deus pegou, falou, bradou comigo. E tem que sair daqui, correndo para minha casa, começar a mudar alguns conceitos da minha vida. Eu não vou sentar lá na sede ou qualquer lugar que estou ouvindo, mesmo aqui, ouvindo a palavra de Deus, dizendo que não, esse aqui não presta para mim. Se eu tomar essa atitude, nunca vai mudar a minha vida, nunca vou ter uma nova vida, nunca vou ser liberto, nunca vou ser curado, nunca vou ser transformado. Você tomar as convicções que eu acabei de dizer aqui, que são tendência no dia de hoje. A palavra de Deus, ela nos confronta, nos quebranta. A palavra de Deus é o fogo que queima dentro de nós para mudar o nosso caráter. Dói. E como dói? Porque martelo. Você alguma vez já bateu tentando pregar um prego, de repente esqueceu aqui, virou martelo, bateu no dedo. Já sofreu essa dor do martelo? Às vezes num dedo. Agora imagina no coração. Dói. Ouvir a palavra de Deus, como dói. Queima, como queima. Mas é necessário, é importante. Para a minha transformação, para a minha libertação, para a minha cura, para a minha transformação de glória em glória, é necessário que eu mudo. É necessário que seja transformado para a glória do Senhor.
Eu não posso frequentar ou seguir a Jesus com a mesma pessoa que tinha a mesma atitude, mesmas convicções quando batizei. Não, tem que ser transformado de glória em glória. Mudança que eu preciso fazer na minha vida são necessárias. Por isso que muitas vezes a palavra, ela me confronta. Ela se revela para mim, falando, ouvindo, coisa que eu não gostaria de ouvir, mas tem que falar. Eu tenho que ouvir, perdão. É necessário para causar cura, é necessário para causar libertação, transformações, salvação e prosperidade. Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29 a 30. Jeremias, capítulo 23 a 29. Jeremias, capítulo 23, versículo 29 a 30. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Verso 30. Portanto, e eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Você roubar a palavra que estou pregando aqui, anotar, depois vai pregar em outro lugar. Não faça isso. Eu estava lendo ontem minha devocional, no capítulo, último capítulo do 1 de Reis, acho que é capítulo 28, se me fala a memória. Havia um rei que havia caíram numa idolatria, esqueci o nome desse rei, e aí ele queria enfrentar uma guerra, e aí falaram para ele que antes de você enfrentar essa guerra, tem que perguntar para o Senhor. E aí ele fala, puxa vida, vou perguntar para quem? Os seus conselheiros falaram para ele que vai procurar para o profeta Elias, perdão. Falei que não, aquele profeta profetiza, fala de coisa que não gosto. Sempre está me apedrejando, falando coisas contra a minha vida. Sempre está falando coisa feia contra mim, nunca fala nada que me agrada. Ele falou com essas palavras. Ele foi embora. Quando ele chega lá, ele arrumou seus profetas, né? E esses profetas falaram para ele, é o seguinte, rei, assim diz o Senhor, você vai conseguir vencer essa batalha dessa vez. Porém, Deus havia permitido aos profetas desse dito cujo rei, que o espírito de enganação pudesse ser usado para enganar ele. Ele aceitou. Eu falei, então eu vou em nome do Senhor dessa guerra. Elias é muito brusco, muito duro, muito radical, não fala nada que me agrada. Ele foi para a guerra, morreu. Porque ele só queria um profeta que lhe agradasse. Essa é a nossa tendência no dia de hoje. João capítulo 5, versículo 24 a 25. João capítulo 5, versículo 24 a 25. Digo a verdade a vocês: quem ouve o que eu digo e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado. Ele já passou da morte para a vida. Digo a verdade a vocês, a hora está chegando, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem terão a vida. Isso que a palavra de Deus faz na nossa vida, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus no seu coração. E quem ouve a palavra de Deus, digo que acredita naquele que me enviou, tem a vida.
É na Bíblia que nós temos a vida. E quando você obedece à palavra de Deus que você vai ter a vida. E aqui, quando você ouve a palavra pregada e sai daqui dizendo, puxa vida, eu preciso colocar em prática aquilo que foi pregado hoje. Não que se colocando em questão de juízo e julgando, porque não foi do meu agrado, não gostei, mas com o coração quebrantado, humilde, dizendo, aquela palavra foi para mim, eu vou colocar ela em prática. Eu vou começar a buscar ao Senhor. Eu não vou querer entrar na tentação de dizer que não, essa palavra não é para mim, é para quem não veio. Não, isso é para mim. Se eu estava no culto naquela manhã, naquele momento, porque Deus preparou algo para a minha vida, eu preciso colocar isso, um coração quebrantado diante do Senhor. E isso que vai me dar vida. Versículo 25, acabei de ler aqui, diz, digo a verdade a vocês, a hora está chegando e já chegou, em que os mortos, aqueles que estão mortos, doentes, ouvirão a voz do Senhor, do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem terão a vida. Você, ninguém, repito, ninguém vai querer ser transformado, ter uma vida mudada, uma vida liberta, uma vida curada, enquanto passando mais tempo no celular. Não vai ter mudança no seu casamento, na sua casa, enquanto que você passa mais tempo no celular do que lendo a Bíblia. Quanto que nessa manhã, hoje manhã, antes de sair da sua casa, ler a Bíblia, não precisa levantar a mão não. Que muitos de nós só dependemos da palavra que vai ser pregada no culto. Daqui, você sai daqui, fecha a Bíblia, joga a Bíblia lá no estante ou debaixo da cama, não sei onde você coloca a sua Bíblia. E para ler era quando? No próxima quinta-feira. Se vier no culto. Ou quem sabe, domingo que vem. Mas como você quer ter vida, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que para andar no mover do Espírito Santo, se você passa mais tempo só no celular, passa mais tempo aceitando a obedecer só aquilo que te convém, nunca vai mudar na sua vida. Nada, nenhuma novidade que você vai ter. Só aceito aquilo que me convém, que não deve satisfação a ninguém. Não deve. Mas você deve satisfação ao Espírito Santo. Sim. Deve satisfação ao Espírito Santo. Querer que Deus fala aquilo que convém para você, que você não é obrigado a nada. Como que você quer uma vida abençoada? Como que você vai ter uma vida liberta? Como que você vai ter um casamento que traz novidade na sua casa, na sua família? Se a rotina, o vício, sempre a mesma coisa. Não haverá novidade. Daqui a pouco está terminando o ano 2025. O que mudou na sua vida? Nada. Pelo contrário, piorou. Por quê? Você viveu uma vida com base nas suas conveniências. Nada mudou. O que vai mudar? A palavra de Deus que é martelo, quebrando também o coração. O que vai mudar? A palavra de Deus que é como espada. Quando ela é pregada, ela é liberada, vem me matar. Apanhei. A palavra de Deus traz transformações, mudanças. Isso que vai mudar na minha vida. Isso que vai trazer transformação na minha vida. Eu não tenho obrigações para ninguém. Onde você lê isso? Leia a sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 19 a 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 20. O apóstolo Paulo diz: quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Repita comigo: eu já fui morto com Cristo na cruz. Verso 20 diz: assim já não sou eu quem vive. Repita comigo: assim já não sou quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida
que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se deu a si mesmo por mim. O Evangelho é a cruz. O que é a cruz? A cruz me mata. A cruz mata você. Não tem mais convicções. A minha vida é minha. Aonde está escrito isso? Que a minha vida, as minhas regras. Demônio está falando. Demônio que fala isso. Não tem que ir na opinião dos outros. Dos outros homens não pode. Mas do Espírito Santo você é obrigado. Eu não sou obrigado a viver a vida aqui de ninguém. Não é obrigado? Então você precisa morrer. A cruz me mata. Por isso que muita gente que são inimigos da cruz não gosta da cruz. Porque a cruz cala a minha boca. Na cruz eu não tenho opinião nenhuma. A cruz me cala. Na hora que eu estou tentando me defender, a cruz fala, shh, você está na cruz. Na hora que eu estou querendo dar minha opinião, não, eu tenho que ser o primeiro, tem que ser assim, não, a minha vida, não. A cruz fala, shh, calado. Porque a cruz mata você. Enquanto você não morrer na cruz, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Há uma grande necessidade da gente morrer. Permitir que a cruz penetre em nós, seja enfiada em nós, para que o meu ego, para que as minhas opiniões, para que as minhas dicas não tenham mais nada. Mas eu preciso andar e viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo ressurreto pediu para que eu possa viver. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? O seu corpo é templo de quê? O seu corpo é templo de quê? Para quem já se arrependeu, renunciou ao pecado, aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, então o seu corpo é templo do Espírito Santo. Templo de quê? Templo de quê? Se é templo do Espírito Santo, qual é a opinião que você tem para o seu corpo? Suas convicções. Daqui a pouco você vai voltar para a sua casa. Quem manda na sua casa? Quem manda na sua casa? Não, casa material. Vamos fazer isso. Vamos ser o lógico. Vai chegar em casa, vai abrir a porta. Tenta imaginar, chega na sua casa querendo abrir a porta diz, não entra aqui não. Vai ficar feliz? Aqui tu não entra. Porque a vida aqui é minha. Ela chega em casa, de repente, querendo tomar uma água. A torneira fala, não vem não, hoje não tem água aqui não. Não, vou pegar meu carro, vou ligar. O carro não liga. Porque não estou com vontade de andar contigo hoje. Isso é muito chato. Apenas estou tentando ilustrar o que o Espírito Santo é na nossa vida. Como que ele é tratado de nós. Ele fala com você todo dia. Renuncia à mentira, renuncia à soberba, renuncia ao orgulho. Não. Não vê não. Renuncia à desobediência, renuncia a esse cansaço maluco que você anda com ele. Renuncia a essas opiniões. Não toque em mim. Mas o seu corpo é templo de quê? De quem é? Você quer andar pelado na rua, não sei o quê, usando roupa indecente, mulher, homem, andando, parece que é incrédulo, parece que é endemoniado, parece que está cheio de pomba gira. Que Espírito Santo é esse que vai andar como as pombas gira? Quem é? Que Espírito Santo que é andando como Jezabel? Quem é o Espírito? Que Espírito é esse?
Se o Espírito Santo é dono do meu corpo, então tudo que há em mim deve ser santo. Não estou dizendo que tem que andar de gravata, com terno e gravata, até mesmo. Não gosto de ficar andando de terno e gravata o tempo todo. A gravata me faz mal. Tá? Eu estou aqui pensando, orando já. Estou traumatizado e pensando no casamento do Igor. Vai casar, meu Deus. Aquela tarde, não sei o quê, vou ter que usar terno e gravata. Não é para andar de terno e gravata. Não é obrigado a andar de terno e gravata para você ser santo. Mas anda decente. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Glorifica a Deus no seu corpo. Glorifica o nome do Senhor no seu corpo. Homem e mulheres. Glorifica o nome do Senhor. Não é você que manda no seu corpo. Quem manda? O Espírito Santo. João capítulo 10, versículo 27 a 28. Jesus diz: quem é ovelha, ouve a palavra. João 10, verso 27 a 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As ovelhas do Senhor fazem o quê? A ovelha de Jesus já sabe. Está falando o Senhor, o meu pastor. Preciso obedecer. A ideia das ovelhas que estão lá no curral, comendo, e o pastor com cajado cuidando de cada uma delas. Tem agora algumas ovelhas que são meio atrevidas, querendo pular o cerco. O pastor vem com cajado na cabeça, toma, volta para casa, volta para curar. Aí a ovelha faz o quê? Se encolhe. Mas tem algumas ovelhas malucas, algumas ovelhas que são bodes. Não quero ouvir, pastor, não ouve. Por um cerco vai ser comido lá fora por animais. Mas quem é ovelha ouve a voz do seu pastor. Ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E por isso, elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. E também tem um texto que diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus diz a esse respeito em João capítulo 8, versículo 47, perdão. A pessoa que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Repita comigo: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus? Uma das evidências de que eu sou homem de Deus é que quando ouve a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Deus falou com a minha casa, com a minha família. Eu preciso obedecer. Quem é de Deus ouve. Não só de ouvir aqui nos ouvidos, as orelhas, mas ouve aqui e desce aqui no coração. Você não escuta as minhas palavras, porque Deus, vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Quem não escuta a palavra de Deus já sabe de quem é. E quem é ovelha ouve a palavra de Deus, de fato. E rapidinho aqui, só para a gente concluir, João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minhas palavras, ou a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama. Queria perguntar também uma pergunta óbvia. Se perguntar: você ama Jesus? Lógico, eu vou falar que estou, não. Amar a palavra e se apaixonar em ler a Bíblia, e ouvir a palavra todo dia, toda hora. Leia a palavra.
O próprio Senhor está dizendo que se alguém me ama e obedece a minha palavra, Jesus diz que Jesus, viremos junto com meu Pai, com o Espírito Santo, ou a Trindade, fazemos de você uma morada. Pai, Filho e Espírito Santo morando em mim. Por quê? Porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Porque a cruz já me matou. A cruz já me apunhalou. Eu amo a palavra de Deus. Me machuca. Tem um momento que a gente chora por causa da vida da palavra de Deus. Nos quebranta. Mas nos faz crescer. Nos liberta. Nos cura as nossas feridas. O poder da palavra de Deus nos transforma. Vamos tocar em pé. Tiago, irmão de Jesus, ele, escrevendo o livro de Tiago, uma vez ele diz que todo homem seja pronto para ouvir e não apenas para falar. A gente fala mais do que ouve. Antes de você falar alguma coisa, ter alguma opinião, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Antes de você dar palpite para o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças, em primeiro lugar, ouça. Diga, Espírito Santo, tem uma solução, tem uma dica que o Senhor quer que eu faça. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. A cruz nos mata. Feche seus olhos. A vida é feita de renúncias. Não caia nessa armadilha de que você tem uma vida sua. Não caia nisso, por amor de Deus. Porque opinião por opinião, cada um de nós aqui tem opinião. Cada um de nós temos uma opinião sobre o culto, sobre o louvor, sobre como deve ser a minha vida. Cada um de nós aqui tem a sua opinião. Até nós estamos aqui, cada um está usando aqui a cor diferente da roupa. O que coube em você, de acordo com a sua vida. A cor que atrair os seus valores. Se pudesse ter opinião, cada um de nós aqui tem opinião. Isso é uma coisa comum. Mas em Cristo Jesus, a minha opinião já morreu. Eu vou ser o que Jesus mandou ser. Eu vou usar o que Jesus mandou usar. Eu vou falar o que Jesus mandou falar. E quando eu vivo essa vida, a pessoa de Cristo resplandece na minha vida. A glória do Senhor resplandece na minha vida. Porque não tem mais esse conceito que a minha vida, essas são as minhas regras. Que regra? Que regra que você tem? Quando você ouve uma pessoa falando de uma coisa dessas, é porque a cruz não entrou ainda nela. A cruz de Cristo precisa se converter. Se eu quero ser curado, liberto, transformado, salvo, eu preciso que o fogo do Espírito Santo queima meu orgulho, transforma meu caráter. Uma transformação que dói, é dolorido. Ninguém nega isso. Mas é necessário. É preciso. Para alcançar outras vidas. Há uma pesquisa que me constrange até agora, até hoje, desde que eu ouvi essa pesquisa, que a igreja brasileira no Brasil cresceu. Não sei quem viu isso. As igrejas estão crescendo com exílio, transferência de membros.
10 que estão aqui vão para a denominação X. 15 que estão aqui vão para outra denominação. 20 que estão aqui vão para outra denominação. Aí abre outra denominação. O evangelismo mesmo, ninguém. Ninguém mais está fazendo evangelismo. Não tem mais igreja de vida sendo evangelizados. A igreja está estourando, crescendo aqui, porque recebi aqui umas 50 pessoas de uma igreja que fechou, que se rebelou para lá, vieram para cá. Isso é crescimento? Porque na minha convicção, no meu conceito bíblico, lógico, se a igreja brasileira crescesse, como se diz o número por aí, a corrupção no Brasil pararia, a imoralidade no Brasil pararia, mentira no Brasil, até dentro da igreja, não haveria a mesma mentira. O adultério na igreja pararia. O roubo pararia. Violência pararia. Mas como que eu vou conseguir equipar essa matemática? A igreja cresceu, de acordo com esse número, mas aumentou a maldade, aumentou a rebeldia, a miséria, a violência, a corrupção no Brasil, a mentira, aumentou. Alguma coisa está errada. Sabe o que está errado? Vidas que não são transformadas. Vidas não são transformadas. Vidas que não são mudadas. Por quê? Porque tem suas crenças. Por quê? Porque quer continuar do jeito que está. Feche seus olhos. A nossa vida são feito de renúncia. As nossas mudanças são feitas de renúncias. Todo dia, toda hora. Há algo que Deus falou contigo que você precisa renunciar. Algo que Deus tem ministrado, tem se revelado na sua vida. Não com as suas opiniões que você vai conseguir chegar a algum lugar. Não com o seu ponto de vista, com suas convicções, que você vai tentar mudar a sua história. Não. Não com as suas regras. Não com as suas obrigações. Mas quando você entrega tudo a Cristo. Por isso que nós cantamos aquela música. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Entrega, tem algo para entregar para Cristo. Renúncia. Sai do seu lugar rapidinho, que quero orar por você.